Bom dia, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, ótimo mês, ótimo ano. Que Deus venha o abençoar poderosamente você e sua casa e toda a sua parentela. Que Deus venha dar paz, que Deus venha proteger, que Deus venha fazer milagre na sua história, na sua vida, na sua família e também na minha casa e na minha família também. Deus o abençoe a todos nós nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Preste bem atenção o que eu vou lhe falar neste vídeo aqui, em nome de Jesus, amém? Quero desde já pedir aos amados irmãos que se inscrevam, no meu canal Livres para Adorar, lá no canal do YouTube, e também me siga lá também no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa. E também, se alguns dos irmãos tiver interessado em fazer parte da família Livres para Adorar, do grupo do WhatsApp Igreja Livres para Adorar, estarei o prazer de enviar o meu zap, que inclusive o meu zap ele é também um Pix, Eu coloquei o meu Pix no meu WhatsApp, 9940 0030, 84, código do estado do Rio Grande do Norte, 84 99940 0030. Ligue para mim, que eu vou ter o prazer de enviar o link do grupo do WhatsApp da Igreja Livres para Adorar, para você interagir e para você aprender conosco e nós aprender também com você. Estamos aqui para aprender um com o outro. Estamos aqui para exaltar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Amém, queridos? Então, nesse vídeo eu quero vos trazer aqui algo que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje para vocês, para abençoar a vida de vocês, porque a minha Deus já está abençoando e eu quero também que você, também seja abençoado no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E cumprimento a todos desde já a igreja militante do Senhor Jesus, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz seja convosco a todos, irmãos, amém? Louvado seja Deus. Então aqui eu vou estar aqui nesse momento, transmitindo algo revelador, rema, para os nossos corações, para os vossos corações. A palavra de Deus é bem clara e é bem taxativo, Quando Deus ele usa o profeta Amós para dizer assim, Amós 3, versículo 7, que toda a revelação que vier dos céus, primeiro vem aos seus profetas, para que os profetas releve, e também revele, aos santos que está na igreja, Antes primeiro vai vir, na realidade, vai vir, irmãos, antes vai vir, na realidade, sendo revelado primeiro aos profetas da casa de Deus. Uma vez Deus revelando, aí o profeta entrega, Aí é dentro dessa temática bíblica, é dentro desse contexto que vou fazer uma analogia, vou aqui fazer algumas comparações em relação a respeito sobre templo, O templo de Deus, Deus ele quer que esteja limpo, organizado, arrumado, para ele habitar, Então, irmãos, é bem claro, quando Deus ele quer usar, ele procura alguém, Ezequiel capítulo de número 22, versículo 30, Deus ele faz ali um desabafo, Ele diz assim, procura um homem para usá-la, para usá-lo, e que esteja no muro levantando os tijolos, e que esteja na brecha. Procuro e não encontrei, até agora não encontrei ninguém para que eu possa usar e para que eu não venha destruir essa terra.
Essa palavra, se você for ler, né, nos originais, se você for ler no Espírito, você dá vontade de chorar, irmãos. Porque Deus, ele está dizendo aqui que procura uma pessoa para usá-lo. E são milhões de cristãos na terra, né? Aí eu fico às vezes assim pensando, será que não há alguma contradição acerca do escritor quando escreveu, né? Será que ele não se equivocou quando viu verdadeiramente a voz de Deus, ou não viu, ou apenas só se emocionou e pela emoção escreve dizendo dessa maneira? Eu fico assim imaginando Deus procurando uma pessoa só uma pessoa para usar na terra, e são milhões. E aí, será que Deus está ou não está usando esses milhões de pessoas? Está sim. Só que ele quer um especificamente, ele quer Deus quer para ser boca dele. E aí, irmãos, eu entro dentro da cultura judaica, que nas traduções dos judeus, nos livros canônicos, né? Lá no Torá e no Corão, e na lei de Moisés, está registrado lá que os pais, quando tinham filho, preferia filho varão, e preferia que nesse filho varão ele fosse designado para ir ao templo, para ser preparado para ser sacerdote, não para ser profeta. Por quê? Porque para ser profeta, irmãos, o profeta ele escuta do povo, né? Ele escuta de Deus, perdão. O profeta ele escuta de Deus e entrega ao povo, né? Entrega ao povo a revelação. O sacerdote, o trabalho já é mais light, entendeu? O sacerdote ele escuta do povo os lamentos e entra lá dentro do Santo dos Santos, lá que só que pode entrar ele. Se ele estiver puro, ele tem que estar perfeito. Porque se ele não estiver perfeito, irmãos, ele vai, na realidade, pode ter certeza que ele vai dar com os burros na água, ele vai se decepcionar. Porque, irmãos, o sacerdote, o trabalho do sacerdote é só ouvir as confissões, né? E entregar aquele sacrifício daquela pessoa que está arrependido, pedir a Deus para que Deus o perdoe. Mas esse sacerdote também tem que estar puro, tem que estar santificado, ele tem que estar com a vida dele consagrada. Ele não pode encontrar nele, Deus não pode encontrar no seu coração soberba, orgulho, arrogância. Aí eu já fecho esse parênteses para abrir para dizer para vocês, irmãos, o que tem de sacerdote, entre aspas, que se dizem, que se titula a pastor ou apóstolo, né? O que tem desses homens dizendo, irmãos, que é de Deus, e que fala de Deus, e que diz que Deus falou e Deus não falou. Porque a Bíblia fala que se o profeta dizer Deus falou, se Deus ter falado, esse profeta morrerá. O que tem de profeta morto, o que tem de profeta que o Espírito Santo não está mais nele, está vivendo a vida de Saul. Saul achava que Deus estava na vida dele, mas Deus não estava. Deus não estava mais com Saul. Muitos estão entristecendo, irmão, o Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Efésios, né, capítulo de número 4 e versículo 27 e 30, o apóstolo Paulo ele diz assim, não dê lugar ao diabo, não entristeça o Espírito Santo. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, também tem lá uma exortação para nós, uma advertência, né? Um alerta, um conselho, né? Sujeitai-vos, pois a Deus, lhe resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, precisamos entender que o trabalho da chamada do profeta ou do sacerdote requer, né, algumas diligências, né? Primeiro, tem que ter chamada e vocação, e tem que ter vocação e chamada de Deus, né? De Deus. Segundo, né, tem que estar com sua vida no altar, cuidar bem da família, dar um bom testemunho. Terceiro, tem que ser humilde e manso de coração e estar sempre estendendo as mãos e abençoando, praticando o amor e a caridade, lançando sempre o pão sobre as águas.
Quarto lugar, irmãos. O sacerdote ou o profeta tem que estar sempre fazendo a vontade de Deus, não a do homem, nem a da carne. Levar aquilo que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Porque muitos hoje estão nas redes sociais pregando, né, uma teologia da prosperidade, pregando aquilo que o povo quer. É mensagem de massagem, né, e massagem no ego, né? Você pode observar, é massagem no ego. A gente vê muitas massagens no ego, muita emoção, muita palavras escalafobética, palavra, né, filosófica, né, palavra de alta filosofia. Eu não sou contra a filosofia, irmão, porque a filosofia ela está em todas as áreas hoje, né? Hoje a filosofia e a pedagogia e a psicologia, ela está inserido em todas as áreas da nossa vida, irmãos. O homem, ele procura viver uma vida dupla. Eu sei que eu e você, nós temos, irmãos, duas naturezas, a natureza divina, né, e a natureza do ser humano. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando nós se inclinamos para a carne, a gente vai viver na carne. E quem vive na carne jamais vai entender as coisas do Espírito. Mas também essa palavra, muitos estão deturpando, estão adulterando, prostituindo. Tem muitas pessoas que acham, porque viver no Espírito, tem que falar tudo que o pensamento vem do pensamento. A maioria das revelações é mais fantasia. Não é Deus que está usando, não é Deus que está falando. Eu sei que o salmista, no Salmo 14, versículo 25, né? Salmo 14, verso 25, o salmista disse o que lá, o salmista? Que Deus tem segredos para revelar para os que o temem, né? Deus tem segredo para revelar para a sua igreja, para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para a sua igreja. Ele tem segredo para revelar para a sua igreja, né? Ele tem segredo. Deus tem segredo para mim, meu irmão, e para você. Apenas você entenda que você tem que escolher o que você quer ser, mas a determinação e a confirmação é Deus que dá. O homem, ele cria, né, as suas reuniões, às vezes algumas até frustradas, e fica equivocadamente achando que Deus está no negócio, está naquele projeto, cria plano, cria o projeto, não coloca diante de Deus, faz pelo impulso, pela emoção, abre uma igreja e quando é depois com alguns meses ou um ano, dois, no máximo, às vezes dura 2 anos, 3 anos, e depois se fecha. Por quê? Porque não foi de Deus. Porque quando é de Deus, a porta que Deus abre, meu irmão, ninguém fecha. Mas também a porta que Deus fecha, ninguém abre. Amém? Não subestime o seu irmão. Tem muita gente subestimando subestimando a minha pessoa. Vai quebrar a cara, vão dar com os burros na água, porque quem me chamou foi Deus. Quem me ungiu foi Deus. Quem separou eu para eu falar de Deus para as pessoas foi Deus. Eu tenho um dono, eu sou um vaso de Deus, e você também, irmão. Crê na sua chamada, crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo. Tem muitos aí que não estão crendo no Espírito Santo, outros não crêem mais nem que Jesus vem. Igrejas aí, irmão, sendo criadas de uma maneira totalmente fora das escrituras. São mais de 35 mil igrejas espalhadas na terra. 84% dessas igrejas, elas são apóstatas e são totalmente fora das escrituras. A gente tem que viver pelas escrituras canônicas do livro sagrado, né? Nos originais, a Bíblia como ela é. Não podemos viver o Novo Testamento pelos Evangelhos. Temos que viver o Novo Testamento nos livros. Os livros, as cartas, nas cartas de Paulo, e no livro do Atos dos Apóstolos e o livro do Apocalipse. Nós temos que viver esses textos, nós temos que praticar esta palavra. Porque quando nós praticamos essa palavra, irmãos, pode ter certeza, tudo que Deus ele ordena, né, para o homem, tudo que o homem pensa que né, ele finda se frustrando, às vezes até pegando depressão, porque na realidade
ele apenas estava andando em seu pensamento. E o homem não pode andar em dois pensamentos. Não pode. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Ou você faz parte do sistema, ou você está servindo a Deus, ou está servindo o mundo, ou está servindo a Satanás. Há três tipos de coisas que Deus fala, né? Na terra, né? Ele fala através dele, né? Ele mesmo chega e fala, se apresenta. Ele se apresentou para Moisés, amém? Se apresentou também para Abraão. Falava também com os profetas na Bíblia, né? Falou com Jonas, falou com Daniel, falou com Elias, né? Tem a maneira do Criador, né, falar. E tem também a segunda forma que o Criador fala, ele enviando o seu Espírito, e através do Espírito dele, o Espírito Santo é que fala conosco e ainda intercede com gemido inexprimível. Romanos 8, versículo 26 fala acerca disso, amém? E aí, em terceiro lugar, né, o Filho desceu na terra, o Filho de Deus desceu na terra para morrer por mim e por você. Por isso que João tentou falar sobre o tamanho do amor de Deus e não conseguiu falar. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ó, o Criador, né, que ele enviou o seu unigênico, seu Filho único, unigênico, para vir à terra para morrer por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênico para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aqueles que crê já está salvo, quem não crê já está condenado. João 3, 16 e 17 fala acerca disso, amém? Então fique com esta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Presta atenção que tipo de vaso que você está sendo. Você está sendo boca de Deus ou está sendo a boca de Satanás? Para agredir, para acusar, para julgar. Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém. Com a mesma medida que nós medimos nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido, irmão. Mateus 7, versículo 2 fala isso. E Jesus, mesmo nesse capítulo 7, Jesus diz assim, ó: não julguei para que não venha a ser julgado, né? Não condene para não ser condenado. Ame para poder ser amado. Perdoe para poder ser perdoado. Amém? Porque eu estive em fome e você não me deu de comida. Estive sede e você não me deu água. Estava nu e você não me vestiu. Fui preso e você não foi me visitar. Quando você deixou de fazer, irmãos, para alguém, né, para o seu próximo, foi a Jesus que você deixou de fazer. Pense nisso, em nome de Jesus. E aí você pode até dizer, mas missionário Ivanês, aonde é que fica essa palavra? Lá em Mateus 25, lá na altura do versículo 40 até o 46. Leia lá que você vai ver. Tudo que eu falo aqui, eu falo pela palavra. Eu não falo porque eu quero falar. Eu falo aquilo que você precisa ouvir. Eu não falo aquilo que você quer ouvir. Eu falo o que você precisa ouvir. Isso aqui é a revelação que Deus me deu. Amém, irmãos? Receba. E se alguém que não quer receber, vista a carapuça e se converta em nome de Jesus. E aceite Jesus e faça a vontade de Jesus. E Jesus vai fazer a dele também. Amém? Presta atenção o que você está fazendo. Porque tudo que a gente faz, irmãos, se a gente estiver fazendo fora da direção de Deus, Deus não vai ter aprovação de Deus. Mas se você estiver fazendo dentro do centro da vontade de Deus, porque Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu a liberdade de escolha. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Foi Jesus que falou essa palavra. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se vocês quiserem, ó, vir após mim. Se você quiser seguir Jesus, tem que negar. Tem que negar a soberba, o egoísmo, a arrogância. Tem que liberar perdão. Tem que abençoar o seu próximo. Tem que ser manso e humilde de coração. Tem que cuidar bem da família. Tem que dar um bom testemunho. Tem que fazer tudo isso. Se você quiser que os céus te abençoem. Amém, irmãos? Entenda a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Ou você é sacerdote ou você é profeta. Você não pode ser duas coisas. Amém? Você tem que aprender isso. Elias, ele foi sacerdote, né? Samuel, né? Samuel, ele foi sacerdote, foi profeta e foi também juiz, né? Amém? Que Deus o abençoe a todos vocês. É melhor nós obedecer do que sacrificar, irmãos. Vamos entender a nossa vocação.
Descubra qual é a sua chamada e se aperfeiçoa nela. Deus é contigo. Deus, ele não vai te abandonar. Maior o que está conosco que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos.